Estamos então aqui na nossa segunda ronda, digamos assim, de entidades sindicais, das quais agradeço desde já a vossa presença. Inicialmente irei dar 6 minutos a cada um dos sindicatos aqui representados para exporem, de alguma forma, relativamente a este assunto que nos traz sobre a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Fazerem essa primeira exposição terão 6 minutos, depois passo a palavra aos grupos parlamentares que terão 5 minutos para formular questões e considerações e depois devolverei a palavra às entidades sindicais para mais 6 minutos para cada um. Assim, agora a palavra ao Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades, tomará a palavra, penso que o Presidente da Direção Nacional, António Carlos Simão Ramos. Faz favor. Em representação do SPLIU, cumprimento a Sra. Coordenadora do Grupo de Trabalho de Acompanhamento à Revisão e Alteração do Estatuto da Carreira Docente, as Sras. Deputadas, os colegas dos outros sindicatos, e vimos aqui hoje, obviamente, com a missão de dar o nosso contributo e o nosso parecer sobre aquilo que são as negociações em curso com o Ministério da Educação, tendentes à revisão e alteração deste Estatuto. Atrever-nos-íamos a declarar inicialmente que a melhor versão do Estatuto da Carreira Docente foi a original e já tem 36 anos. Foi a versão original de 1990 que efetivamente é o farol, é o guia que efetivamente temos relativamente àquilo que é o Estatuto da Carreira Docente na sua essência. Todas as sucessivas, e já foram 16 alterações, aquilo que provocaram, salvo uma outra exceção, designadamente o Decreto-Lei 1 de 98, foi trazer prejuízo, foi trazer a desvalorização, foi trazer realmente problemas acrescidos aos professores no exercício da sua profissão. E por isso este sindicato está na negociação com o Ministério da Educação de boa fé, com confiança, com um contributo sempre positivo, uma crítica que possa contribuir para o melhor Estatuto da Carreira Docente, mas desde já fazemos aqui uma declaração que se traduz no seguinte: não estamos disponíveis para assinar qualquer acordo em que a versão final do Estatuto da Carreira Docente, que está agora em fase negocial, seja pior do que a original. Isso não vamos estar disponíveis e, desde já, assumimos o compromisso que não haverá da nossa parte qualquer aval, qualquer concordância que não se traduza na valorização e na dignificação, e coloquei aqui um acentuar no termo dignificação dos docentes, porque efetivamente têm vindo a ser, por circunstâncias várias e variáveis que interferem nos processos educativos e fundamentalmente através de agentes externos, têm vindo a degradar-se de uma forma absolutamente inaudita e insustentável. Eu queria referir que, eu vou fazer uma retrospectiva, vou-me centrar mais naquilo que já se passou com o Ministério da Educação. Eu queria referir que foi no primeiro governo da AD, em 2024, que se iniciou a discussão relativa à alteração e revisão do ECD. O que se verificou é que, a determinada altura, o Ministério da Educação deu sinais evidentes de não haver vontade política para continuar com esse trabalho. Inclusivamente, fizemos essa acusação em sede própria ao Sr. Ministro da Educação. Pouco depois, o Governo, mais tarde, vem a cair e, portanto, há novas eleições legislativas, há um segundo Governo da AD, e aquilo que importa realçar aqui é que todo o trabalho feito anteriormente caiu. Ou seja, todo o trabalho que foi desenvolvido no primeiro Governo acabou por não ter sido em consideração para este segundo Governo. E notem, é que este segundo Governo fez declarações políticas de que efetivamente havia vontade objetiva de iniciar a revisão do Estatuto da Carreira Docente e, apesar de ter tomado posse em junho, julho, não estou certo na data, só em novembro é que chamou os sindicatos ao Ministério da Educação para nos apresentar um novo protocolo negocial. O segundo, nós já tínhamos assinado um com o anterior Governo. O segundo. Isto não faz muito sentido, mas em relação ao protocolo negocial, referir que este sindicato independente assumiu desde logo que
assinava o protocolo negocial, mas produziu uma declaração para a ata por discordância em 2 aspectos que para nós são fundamentais. O primeiro tem a ver, obviamente, por a priorização dos temas em análise não estar de acordo com a nossa percepção. Apesar de tudo, concordámos com o Ministério da Educação que o primeiro tema a ser abordado fosse o perfil, os direitos, deveres e garantias dos professores e que o segundo, inclusivamente, fosse a questão de habilitação para a docência, o recrutamento e admissão, e porque é do conhecimento público, é do conhecimento geral, que efetivamente estamos a braços com falta de professores, alunos sem aulas e, portanto, acedemos a que fosse assim. Mas o terceiro tema para nós era crucial. E o terceiro tema tem a ver, obviamente, com a reestruturação da carreira, o estatuto remuneratório dos professores, porque só assim se pode criar atratividade e valorizar a carreira para que os jovens que possam aceder a estes cursos. No tema 1, habilitações para a docência, que já foi negociado, houve uma polémica em torno dos sumários, penso do conhecimento geral. O Ministério não disse tudo, disse meias verdades, disse-nos que era uma tentativa de ter sistemas de informação fiáveis que lhes pudesse transmitir a todo o instante a informação relativa à falta de professores e aos alunos sem aulas. O que mais tarde veio a revelar-se, e que não foi dito em sede negocial, é que, efetivamente, há aqui uma intenção de validação dos sumários a nível central e que o mesmo tem uma conexão direta com o processamento de vencimentos. E, portanto, isto, obviamente, que gerou aqui alguma agitação e que trouxe alguma preocupação. Muito sinteticamente, dizer apenas que nós defendemos também que fosse instalada a segurança privada em algumas escolas mais problemáticas onde existe violência. Apresentamos uma proposta para uma constituição de uma linha SOS professor, porque cada vez há mais agressões nas escolas perpetradas quer por alunos, quer por agentes externos. Também que fosse promovidas ações de formação dirigidas aos pais para que percebam qual é o seu papel na escola e na relação com a escola e com os professores. Eu já escutei o tempo, permite-me depois desenvolver um pouco mais na segunda intervenção. Obrigado. Com certeza, muito obrigada pelos vossos contributos. Vamos passar então agora aos grupos parlamentares. Começo pelo grupo parlamentar do PSD, Sra. Deputada Inês Barroso. 5 minutos, por favor. Muito bom dia. O Grupo Parlamentar do PSD começa por agradecer a presença de todos hoje, nesta manhã, no nosso Parlamento e agradecer os contributos que nos fizeram chegar por escrito e que também apresentaram ao longo desta manhã à nossa Comissão. Saúdo e agradeço porque este é um enriquecimento coletivo que tem que ser feito por todos para que consigamos aquilo que todos ambicionamos, que é um estatuto da carreira docente mais justo numa escola pública mais forte. E é isto que tem que ser o nosso foco relativamente a discussões nesta matéria. Já ouvimos aqui ao longo da manhã algumas abordagens dos sindicatos, dos senhores que nos têm feito o obséquio de nos apresentar os seus contributos. E, portanto, é desta informação dos conteúdos que vamos recolhendo de todos que queremos também fazer parte e colaborar nesta revisão do Estatuto da Carreira Docente. Permitam que, de imediato, diga que importa, desde logo, enquadrar que este processo de revisão resulta de um trabalho de diagnóstico que já tinha mesmo sido iniciado pelo Ministério de Educação, Ciência e Inovação relativamente aos desafios estruturais da profissão docente e que tem vindo a ser acompanhado no plano parlamentar. No primeiro tema, neste tema da centralidade dos contributos para a definição do perfil de docentes, aos seus direitos, às suas garantias, à organização dos seus deveres profissionais, há realmente uma parafernália, uma listagem de tópicos, de temas que têm que ser respeitados, mas que não nos desviemos daquele que é o conteúdo comum, que é aquilo que nós ambicionamos,
que é a valorização da carreira docente. E o Governo foi, no primeiro Governo da Aliança Democrática, foi muito perentório. Em 37 dias fez a recuperação do tempo de serviço, que foi de inteira justiça relativamente ao pessoal docente nas escolas públicas, mas que não traduz na totalidade, como é óbvio, a valorização da carreira docente. Valorização são mas muitos outros aspectos também. Mas o que é certo é que trouxe alguma paz para que pudéssemos começar a discutir, e isso eu creio que todos nós poderemos concordar, que a paz que trouxe à escola pública permitiu que conseguíssemos discutir, refletir, reapreciar, ir recuperar temas e contributos de todos. E isso foi muito importante. Há diferenças, é certo que há diferenças, mas todos sabemos que aquilo que temos que uniformizar entre todos, senhores, meus senhores e minhas senhoras, o que temos que uniformizar todos é que é urgente, é uma vontade de todos fazer esta revisão. E esta revisão só se consegue com a negociação, com por um lado, dizermos claramente o que é que nos preocupa, mas por outro lado, dizer também aquilo que para nós seria de imediato prioritário. Roma e Pavia não se fizeram num dia, mas creio que o Governo já provou e tem provado todos os dias que não estão em causa as questões financeiras. O que está em causa é não fazer, não tomar, não adotar medidas que possam ser paliativos, porque aquilo que estamos a querer fazer é estruturante e o Ministério da Educação tem estado a fazer a sua reforma também estruturante, que tem, obviamente, envolvido uma série de alterações, de adaptações que demoram algum tempo a implementar e, portanto, não há aqui qualquer relutância do Ministério, antes, pelo contrário, o que queremos fazer é para que seja bem feito com a participação de todos. É muito fácil, quando nós estamos de fora e dizemos isto está mal feito, aquilo devia ter sido feito. E é mais difícil quando todos estamos dentro e nos responsabilizamos todos por dar contributos para um documento, para uma forma de trabalhar em articulação. E é isso que este Governo quer, é este o entendimento que o Grupo Parlamentar do PS tem e é isto que vos dizemos. Queremos o contributo de todos. Nunca nenhum de nós se sinta à parte ou se desresponsabilize. Deixo uma questão final muito rápida, que é, nós em termos do Estatuto da Revisão da Carreira Docente temos que olhar para o sistema de avaliação de desempenho, que é de uma injustiça atroz relativamente a muitas situações. Como é que os sindicatos entendem que este sistema de avaliação do desempenho deve ser feito não só de uma forma a que seja justo e transparente para todos, mas que valorize o mérito dos professores para que não continue a ser uma evolução automática de tempos de serviço. Muito obrigada mais uma vez por todos os vossos contributos. Com licença. Muito obrigada. Peço então agora à Sra. Deputada Inês Barroso que me substitua aqui na mesa, por favor. Então, mais uma vez, muito bom dia, senhoras e senhores representantes dos sindicatos hoje aqui presentes na Assembleia da República. Vamos dar agora a palavra ao Partido Chega e à senhora deputada Maria José Aguiar. Muito obrigada, senhora deputada. Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Caros representantes das organizações sindicais aqui presentes, começo por agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, a vossa presença, os vossos contributos e também de quem vos antecedeu, que no fundo também são preocupações apresentadas relativamente à revisão do Estatuto da Carreira Docente. E começo por dizer que partilhamos muitas dessas preocupações aqui expressas e anteriormente também expressas. Porque mais do que uma revisão pontual, o que se exige realmente é mesmo a construção de um estatuto de carreira docente que seja estável, coerente e capaz de perdurar no tempo, mas obviamente não tanto quanto aquele que está no passado e que nós conhecemos.
mas que não esteja, no fundo, sujeito a ciclos políticos curtos, mas que responda de forma consistente às necessidades das escolas, dos professores e, em última instância, dos alunos. Apesar das diferenças que naturalmente existem entre as várias forças políticas e entidades aqui representadas, acredito que é possível encontrar ainda assim várias convergências essenciais. E essas convergências devem assentar num objetivo comum, tornar a carreira docente novamente digna, atrativa e respeitada. Há, a nosso ver, um conjunto de dimensões fundamentais que devem orientar essa revisão. Desde logo, a valorização da carreira docente entendida em duas vertentes indissociáveis. A valorização salarial, justa e compatível com a responsabilidade da sua função, e a valorização profissional, que implica reconhecimento social, progressão transparente e condições de trabalho adequadas. Em segundo lugar, a questão da autoridade do professor, que ao longo das últimas décadas assistimos a um desvanecer dessa autoridade. Em terceiro lugar, a formação inicial e contínua de professores. É essencial garantir que a formação responda às exigências reais das salas de aula, articulando conhecimento científico com competências pedagógicas e práticas. E, no fundo, também a formação contínua, que tem de ser relevante, útil e valorizada. Em quarto lugar, o recrutamento docente, numa altura em que a escassez crescente de professores é inegável, com impacto direto no funcionamento das escolas e no percurso educativo dos alunos, é urgente repensar os mecanismos de recrutamento, tornando-os mais ágeis, previsíveis e atrativos e garantindo a estabilidade dos professores. Em quinto lugar, a avaliação do desempenho docente. É um tema sensível, mas incontornável. A avaliação tem de ser justa, transparente, formativa e promotora de melhoria, e não um instrumento de desconfiança ou penalização administrativa. Mas, para além destes eixos, também não podemos ignorar outros problemas estruturais que afetam o dia-a-dia escolar. A crescente indisciplina nas escolas, que fragiliza o ambiente de aprendizagem e a autoridade do professor, a excessiva carga burocrática que retira tempo ao essencial, que é ensinar, a indefinição entre tempos letivos e não letivos, que gera arbitrariedades e sobrecarga de trabalho, as ultrapassagens que desde 2011 graçam e desmotivam os nossos dedicados professores sem fim à vista, a articulação entre a escola e a família, sendo essencial reforçar políticas públicas que responsabilizem e apoiem as famílias no seu papel educativo. Tudo isto está interligado, não há reforma séria do Estatuto da Carreira Docente sem uma visão integrada do sistema educativo. Mas importa ainda enquadrar este debate no contexto atual das negociações que estão a decorrer com o Ministério da Educação. E pergunto se essas negociações estão ou não a representar uma oportunidade para introduzir mudanças concretas e estruturais com clareza nas prioridades e firmeza na defesa das condições da carreira docente. Mas ainda assim, gostaria de perguntar também, no vosso entendimento, quais consideram ser as prioridades absolutas nesta revisão do Estatuto da Carreira Docente. Estas dimensões que identificamos, tanto da vossa parte como da nossa parte, se correspondem às preocupações principais ou existem outras que consideram ainda mais urgentes e, sobretudo, que propostas concretas apresentam para operacionalizar estas mudanças e que medidas defendem e possam ser implementadas com eficácia e impacto real no terreno. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Vamos voltar a trocar os nossos lugares, com licença. Muito obrigada, senhora deputada, pela sua disponibilidade. Dou agora, então, a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Senhora deputada Aida de Carvalho, por favor. Obrigada, senhora coordenadora. Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. E quero naturalmente cumprimentar todas as organizações sindicais pelos relevantes contributos que aqui nos fizeram chegar. Efetivamente, ficou claro que subsistem desafios estruturais, designadamente ao nível da atratividade da profissão, ao nível do investimento do corpo docente, sendo que 60% tem mais de 50 anos, da progressão da carreira e da avaliação do desempenho. Aliás, as projeções são muito preocupantes, em que indicam que
a redução do número de professores será de 55% no pré-escolar, de 29% no primeiro ciclo, 49% no segundo ciclo e 39% no terceiro ciclo de ensino secundário. Acresce a isso que há uma desistência nos cursos de formação, que variam entre os 28% e os 35%, ou seja, todos estes fatores, todos estes indicadores, adensam ainda o problema da profissão e de toda daí a necessidade urgente desta revisão do Estatuto da Carreira Docente. Neste sentido, gostaríamos de colocar algumas questões concretas para que nos pudessem ajudar em relação a algumas matérias. Começamos pela questão do recrutamento, no domínio do recrutamento. Sabe-se que a diversidade de percursos e contextos escolares exige naturalmente soluções plurais. A questão que eu coloco é como é que é possível compatibilizar este modelo com os princípios da equidade e da transparência do sistema. E, neste sentido, que grau de autonomia consideram adequado que as escolas tenham no recrutamento e na retenção de docentes. Quanto à valorização das carreiras, um tema central, portanto, os sindicatos apontam a necessidade de incentivos para funções de maior responsabilidade, reconhecendo o esforço adicional de docentes que assumem cargos de coordenação, gestão intermédia ou supervisão pedagógica. Que tipos de incentivos consideram que devem ser previstos no Estatuto da Carreira Docente para valorizar verdadeiramente estas funções? Relativamente à avaliação de desempenho, portanto, já uma matéria aqui mencionada por todos os grupos parlamentares, e é sem dúvida um tema central para a motivação e progressão profissional. Que características deve ter um sistema de avaliação para ser justo, credível e promotor de progressão efetiva na carreira? De que forma pode a avaliação assumir esta verdadeira intencionalidade formativa, contribuindo para a melhoria contínua da prática docente e não apenas para efeitos administrativos? E como deve este modelo refletir esta complexidade da profissão docente, incluindo o trabalho colaborativo, a diversidade de contextos educativos e as funções desempenhadas para além da sala de aula? No que toca à indução profissional, os sindicatos sublinham a importância de programas estruturados para apoiar os docentes em início de carreira. Que impacto teria, na vossa perspectiva, a criação de um regime formal de indução, assente, por exemplo, na mentoria ou no acompanhamento pedagógico, na integração e retenção de novos professores? Relativamente à formação inicial, que constitui, sem dúvida, a base de toda a carreira docente, de que forma pode o Estatuto da Carreira Docente reforçar o reconhecimento da exigência e da relevância de uma formação inicial de nível superior e garantindo que os futuros professores estão efetivamente preparados do ponto de vista científico, pedagógico e eticamente para orientar a complexidade orientar e enfrentar a complexidade desta profissão? E depois, em relação à formação contínua, um elemento essencial para o desenvolvimento profissional ao longo da carreira, que mecanismos de monitorização e avaliação consideram os sindicatos essenciais para assegurar que estas ações tenham um impacto efetivo na melhoria das práticas pedagógicas e nas aprendizagens dos alunos? Por último, relativamente ao regime específico da aposentação, foi aqui falado muito rapidamente, então que princípios é que devem os sindicatos constar neste regime específico, de modo a assegurar percursos mais equilibrados e naturalmente mais justos? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do LIVRE. Sra. Deputada Filipa Pinto, por favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito bom dia, caras e caros representantes dos sindicatos dos professores que aqui estão presentes, para nos ajudarem também a refletir e a analisar este processo da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Eu confesso que eu não tenho grandes perguntas para vos fazer, porque, de uma forma geral, concordo com tudo o que trouxeram, com a documentação que nos enviaram, que também muito agradeço. E começaria por dizer até que concordo com algumas das afirmações que aqui fizeram e que eu algumas até irei usar. Uma delas, e agradeço a frase, que é: o Estatuto da Carreira Docente original foi aquele que vocês, de uma forma geral, acham que é o mais completo e o mais bem elaborado. E sem dúvida que foi aquele que atraiu os jovens
para a profissão docente nos anos 90, porque não nos podemos esquecer que os anos 80 foram uma década de criação de um sistema de ensino que estava depauperado de professores. Não havia professores em número suficiente para a democratização do ensino que estávamos a viver naquela altura. Hoje em dia nós vivemos um deserto de professores também. Muito parecido, eu diria, não é por falta de qualificações, é por falta de atratividade. Ora, o que aconteceu, não é preciso, já foi feita esta reflexão por toda a gente, foi aquilo que já também vocês, de uma forma ou outra, identificaram. A carreira sofreu, este estatuto da carreira docente, sofreu alterações ao longo das décadas, que o tornou um documento orientador bastante pobre e, digamos que não responde às necessidades atuais. Portanto, não é preciso inventar a roda outra vez. As pessoas que estão todas a refletir, e parece que é preciso uma grande reflexão académica, etc. Andamos a receber todas e mais algumas pessoas, portanto, a perguntar o que é preciso fazer. Meus amigos, está feito. É olhar para o modelo que eu creio que ninguém quer aplicar. Não há governo nenhum até hoje, nas últimas décadas, que queira ter um estatuto semelhante, nem é preciso ser o mesmo, semelhante àquele que foi feito inicialmente nos anos 90, seja o governo do PS, seja o governo do PSD, ninguém quer pegar nisso e ninguém vai fazer. E, portanto, o estatuto é um conjunto, não é só um conjunto de normas, é o alicerce da profissão docente. É o reconhecimento de um compromisso diário com gerações de alunos. E, portanto, nas últimas décadas nós assistimos a uma erosão sistemática deste documento, ou deste conjunto de orientações. Temos progressões bloqueadas. Aqui falaram já em progressões automáticas, dá vontade de rir. Há progressões bloqueadas. Há suplementos remuneratórios insuficientes. Há precariedade que afeta milhares de docentes. Uma formação inicial que é uma caricatura que finge ensinar os candidatos a professor a ensinar. A formação de professores foi aquela que eu tive também nos anos 90, uma profissão com turmas próprias e remuneração. Nenhum governo quer fazer isto e não vai fazer isto. Sejamos muito diretos. Concursos caóticos, injustiças nas progressões, burocracia asfixiante, indisciplina crescente. Este diagnóstico está mais que feito. Então, houve alguém que me disse aqui duas frases. Atrair quem vem. Gostei muito dessa ideia. Desistência dos cursos de formação de professores. Foi aquilo que nós tivemos. Nem com propinas pagas se resolve o problema. Os jovens olham para a profissão e dizem: eu não quero isto. Nem que me paguem para ter um curso de formação de professores, eu quero. Medida que o governo com boa intenção fez. Eu pago-vos as propinas, experimentem. Não querem e há uma taxa elevadíssima de desistência, como foi aqui dito. Atribuição, para atrair quem vem, turmas próprias aos professores estagiários, segundo o modelo que existia até 2006. O Governo vai fazer isso? Não vai. Carreira atrativa é o único passo de mágica. O Governo vai fazer isso? Não vai. E agora valorizar quem está cá. Abolir as vagas no 5º e 7º escalão. O Governo vai fazer? Não vai. Erradicar as ultrapassagens. Vai fazer? Parece-me que também não vai fazer. O modelo de avaliação que desmotiva qualquer professor competente. O Governo vai fazer? Não vai. Aumentar os salários, sobretudo nos primeiros escalões. O Governo vai fazer isso? Não vai. O Sr. Ministro das Finanças não vai permitir. A reestruturação dos escalões e valorização dos salários. O Governo vai fazer isso? Também não quer. Valorizar as carreiras dos técnicos e assistentes operacionais. O Governo vai fazer? Não vai. Investir na educação inclusiva. Há falta de professores na educação inclusiva, há falta de técnicos especializados, terapeutas da fala, condições nas escolas. O Governo vai fazer? Não vai. Acabar com a burocracia relevante? O Governo vai fazer? Não vai. E, portanto, nós não acreditamos que o milagre do investimento na escola pública vá acontecer. E eu pergunto só, porque é que o Ministério da Educação, é uma pergunta retórica, se quiserem tomar nota, porque é que o Ministério da Educação insiste em tratar o Estatuto da Carreira Docente como um custo, em vez de um investimento no futuro do país? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Voltamos então agora às instituições sindicais e, pela mesma ordem, então, 6 minutos para responder e fazer as últimas considerações pelo Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades.
Sr. Presidente da Direção Nacional, António Carlos Simão Ramos. Por favor. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir às senhoras deputadas que colocaram questões que nos dirigissem as mesmas por escrito e teremos todo o prazer em responder às mesmas, porque realmente o tempo disponível é escasso para estar aqui a responder objetivamente a cada uma delas, todas pertinentes no seu conjunto. Eu não posso deixar de comentar a afirmação da senhora deputada do PSD relativamente à recuperação integral de tempo de serviço. Efetivamente foi uma promessa eleitoral da AD, consubstanciada no primeiro governo, ao fim de 34 dias, e quero dizer que este sindicato assinou o acordo porque entendeu que era um momento único, uma oportunidade única que efetivamente tínhamos pela frente para o conseguir. Não estamos arrependidos até hoje, apesar dos dois dirigentes que estavam naquelas negociações, um dos quais, eu próprio, estarmos posicionados no 10º escalão e com este modelo de recuperação de tempo de serviço não termos recuperado absolutamente nada, com montes outros milhares de docentes que efetivamente estão prejudicados por isto. O Sr. Ministro, na altura, prometeu que haveria medidas compensatórias em sede da revisão do Estatuto da Carreira Docente. Todavia, parece que já se esqueceu dessa promessa e não é revisitada e, portanto, falta encontrar medidas de mitigação realmente para os professores que não recuperaram qualquer tempo de serviço. E assinamos com convicção. Porquê? Porque havia muitos professores com idades já avançadas, no 4º, no 5º escalão, com as vagas a serem um funil que efetivamente não lhes permitia transitar aos escalões mais elevados da carreira, e abriu-se aqui a oportunidade de 85% dos professores poderem fazê-lo durante este período e, portanto, assinamos convictamente e não estamos arrependidos. Referir ainda que, e vou rebuscar um princípio que estava na versão original do Estatuto da Carreira Docente, e para nós é fundamental que o Estatuto da Carreira Docente contemple uma carreira única que promova a equidade entre os docentes de todos os níveis de ensino. Designadamente, se refere às condições e horários de trabalho. Para nós isto é fundamental e é uma premissa que teremos sempre em consideração. Aliás, e revisitando ainda a recuperação integral do tempo de serviço, o Sr. Ministro partiu de um pressuposto errado, que foi que com a recuperação integral do tempo de serviço ia pacificar a classe docente e que os problemas estavam todos resolvidos com um passo de mágica. Não é verdade. Há muitos problemas que subsistem, já que foram inventariados hoje, não vou repeti-los, mas isto foi um equívoco político da parte do Sr. Ministro da Educação. Há muitas outras questões para resolver e que têm que ser resolvidas a curto prazo. Senão vai ter que lidar com um problema crescente da falta de professores nos estabelecimentos de ensino. E, portanto, quem não olha com isto com a devida seriedade, obviamente que vai ter custos políticos elevados. Também referiu que há serenidade nas escolas. Não é verdade. Há serenidade em algumas zonas do país e, designadamente, onde eu resido habitualmente, em Castelo Branco, onde realmente estão praticamente todas as pessoas nas escolas. Mas venho à Grande Lisboa e fico atónito com o improviso diário que é feito para tentar encontrar soluções para que os alunos tenham remendos de aulas. Não é aulas, nem continuidade pedagógica, é remendos de aulas. Eu gostaria de referir também, e muito rapidamente, que o SPLIU foi, parece-me, não quero errar, mas foi o primeiro sindicato a apresentar uma petição nesta Casa da Democracia sobre a avaliação do desempenho docente em 2023. Portanto, sobre esta matéria estamos muito à vontade, sempre foi uma matéria que nos preocupou. Obviamente que este modelo subjetivo, eminentemente provocador de desvios, omissões e injustiças, traduzido em cotas por uma meritocracia artificial e administrativa, obviamente não tem qualquer cabimento e está mais do que esgotado e tem sido um problema que efetivamente urge resolver. Quando no próprio decreto regulamentar número 26 de 2012 estava estipulado o ano 2016 como o ano para se rever este modelo de avaliação de desempenho. Estamos em 2026, 10 anos depois, nada foi feito. Há que dizê-lo aqui nesta Casa. Portanto, isto é algo que é objetivo e que queremos aqui mencionar. Também o modelo de formação contínua. É óbvio que não é adequado. Muitas pessoas são obrigadas a frequentar ações de formação contínuas avulso, muitas vezes aos sábados, com prejuízo das suas próprias famílias, etc., porque são obrigados, porque isso é obrigatório para efeitos de progressão na carreira, apesar da formação não lhes dizer absolutamente nada, mas é apenas o preenchimento do tempo necessário para o efeito. A indisciplina, obviamente, que é outra área que este sindicato tem muita sensibilidade e ainda recentemente reportou algumas situações publicamente que vêm a ocorrer sistematicamente e há que dizer basta sobre esta matéria.
A contagem integral do tempo de serviço para nós é fundamental. É algo que o Governo tem andado a fazer, enfim, a desviar-se do assunto, mas obviamente que os professores na transição entre carreiras, designadamente por força destas alterações do Estatuto de Carreira Docente, então com aquele famigerado Decreto-Lei 15 de 2007, da autoria da Sra. Ministra Maria de Lourdes Rodrigues, enfim, suscitou aquilo que foi um turbilhão que até hoje ainda tem efeito. E, portanto, isto há que fazer, assim como a resolução das ultrapassagens relativamente àquilo que, efetivamente, decorreu do reposicionamento da carreira de muitos docentes. Referir ainda, e aqui permita-me, Sra. Deputada, do livro, é assim, ainda acreditamos que o Sr. Ministro da Educação seja um homem de palavra. E, portanto, ele, numa entrevista que deu à CNN, no arranque do ano letivo 2024-2025, em Viseu, está gravado, ele referiu que não fazem sentido as cotas de acesso ao 5º e ao 7º escalões. Já o repetiu outras vezes. Portanto, nós esperamos que seja coerente e que, pelo menos, esta premissa, à partida no Estatuto da Carreira Docente, esteja resolvida por antecipação face às declarações que preferiu em vários momentos. Portanto, vamos ver, mas ele afirmou e, portanto, é responsável politicamente por estas afirmações. E, obviamente, que o vamos relembrar quando for necessário, quando chegar à altura de relembrarmos. Relativamente ao tema que agora está a ser discutido com o Ministério da Educação, eu quero apenas referir de uma forma muito sintética que, efetivamente, há duas linhas vermelhas que traçamos, uma das quais é em relação ao contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, porque não é referido que ao Ministério da Educação que as pessoas ficam vinculados e, portanto, pode aqui abrir a caixa de Pandora para a transferência de recursos humanos para a CCDR ou para os municípios e, portanto, para nós é uma linha vermelha. Já o transmitimos ao Sr. Ministro da Educação, assim como a obrigatoriedade de professores que profissionalizados estiveram fora do sistema de ensino e que querem regressar obrigados a fazerem os períodos experimental como se fossem que tivessem acabado de sair da universidade com formação inicial. Obviamente que é necessário acompanhamento e apoio, mas não nestes moldes. Eu termino já, Sra. Deputada. Nós já divergimos e apresentámos estas divergências de forma clara, objetiva, ao Sr. Ministro da Educação e também em relação ao modelo conceptual de concurso apresentado pelo Ministério da Educação, que representa uma revolução relativamente ao atual modelo e, portanto, aqui uma mudança de paradigma significativo. Este sindicato já enviou ao Ministério da Educação a sua proposta, uma proposta que nos parece adequada, que inclusivamente fazemos um esforço para alinhar pelo modelo conceptual do Ministério da Educação, mas com algumas premissas que para nós são inalienáveis e que seremos inflexíveis em sede negocial. Obviamente que não trazemos, termino já, não enviamos para os seus deputados, mas na próxima segunda-feira teremos a reunião com o Ministério da Educação e mesmo antes da reunião, ou no próprio dia, teremos todo o prazer em enviar a nossa proposta aos seus deputados para tomar conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada e agradecemos, sim, o envio também da documentação. Agradecemos os contributos que, entretanto, nos fizeram chegar e que já foram partilhados com os grupos parlamentares e, realmente, havendo mais contributos da vossa parte, ficamos a aguardar que serão depois distribuídos pelos grupos parlamentares e dos quais agradecemos, porque realmente esses documentos acabam por ser preciosos para nós, para podermos dar continuidade a este trabalho. Muito obrigada a todos e um resto de bom dia para todos. Muito obrigada.